Agora, em Parapsicólogos Forenses... Quando um dentista local é encontrado brutalmente assassinado em sua casa, todos ficam chocados. Eu disse, o que há de tão ruim para que eu não possa entrar? E disseram, você não vai querer ver isso. A polícia suspeita dos amigos mais próximos. De repente, os holofotes estavam sobre nós e nos vigiavam a cada momento. Até que duas irmãs paranormais têm uma mesma visão perturbadora. Senti uma poça de sangue se formando nos meus pés. E também vi um distintivo. E do nada, o guia espiritual gritou, execução da lei. Parapsicólogos Forenses. Blairsville, Pensilvânia, a 1 hora de Pittsburgh. Uma cidade industrial que forneceu aço e vidro, ajudando a construir a América. Típica cidade pequena nos Estados Unidos, onde a vida é confortável e segura. Ao menos é o que todos achavam até um dia de primavera em 2006. Na tarde de 13 de abril, um garoto adolescente descobriu algo chocante na casa de um de seus vizinhos. Ele ficou tão perturbado e eu perguntava, o que foi? O que foi? Eu achei que talvez o Zachary tivesse se machucado, ou sei lá. Ele disse, você tem que vir agora, é o John. Ele tá morto. O vizinho de Melissa Hughes era o Dr. John Yelenick. Ela imediatamente ligou para a emergência. Unidade 364. Enquanto andava em direção à porta, notei que havia sangue do lado de fora da porta e da janela. E quando entrei na sala, havia sangue por todo lugar, em toda a parede e em todo o chão. Na sala de estar, Leidick encontra o corpo de um homem, caído sobre uma poça de sangue, com a garganta cortada de orelha a orelha. Imediatamente soube que se tratava de homicídio. Ninguém faz uma coisa assim em si mesmo. A cabo, Janelle Leidick está na polícia de Blairsville há 6 anos, mas este é seu primeiro homicídio. Parecia que tinha ocorrido uma briga violenta e havia aquele sangue para todo lado. Ela imediatamente ligou para o FBI em Pittsburgh para que ajudassem a colher evidências forenses. Por toda a casa, o assassino havia deixado um rastro de sangue. Havia pegadas passando pela sala de estar, sala de jantar e saindo pelos fundos. Unidade 364. As pegadas podem ser do assassino, mas ele havia limpado as impressões digitais. Os investigadores notaram que não havia sinal de arrombamento. Nada de valioso parecia ter sumido. As 4 armas de Yelenick estavam intactas. A cabo Leidick verifica se a cena do crime não havia sido contaminada. Todos que estavam na cena tiveram que me emprestar seus sapatos para que registrássemos o que eles estavam calçando antes mesmo de eu deixá-los sair. E comparamos com as pegadas encontradas na sala de jantar e na cozinha. Nenhuma pegada batia. As mãos da vítima foram protegidas para preservar qualquer tipo de evidência sob suas unhas. Enquanto a cena do crime é fotografada, a polícia faz uma busca exaustiva na casa da vítima e nos arredores na tentativa de encontrar mais pistas. Fechamos uma área tão longe quanto possa ver ou escutar. E alguns policiais percorreram as estradas. E nós vasculhamos algumas áreas, como gramados, arbustos, qualquer lugar em que pudéssemos achar alguma arma. Procuramos por toda a casa e não conseguimos achar nenhum tipo de arma. Com a notícia, Blairsville fica em estado de choque. Polícia de Blairsville. Polícia, não ultrapasse. A notícia começou a se espalhar. E as pessoas vinham tentar descobrir o que estava acontecendo. Uma dessas pessoas é a prima da vítima, Marian Clark. Quando cheguei na casa, eu pedi, sabe,
E eu queria entrar, e eles disseram, você não pode entrar. Perguntei o que há de tão ruim para que eu não possa entrar. E disseram, foi assassinado. Você não vai querer ver isso. Melissa Hughes, vizinha de John, era sua amiga desde a 9ª série. Ele era um cara fantástico. Ele era um ótimo pai, que amava muito seu filho, era um bom vizinho e ele fazia diferença na nossa comunidade. John era, provavelmente, a pessoa mais gentil, generosa e divertida que se poderia conhecer. Quem conhece John, ama o John. John Yelenick havia recentemente se mudado de volta para o bairro depois de se separar da mulher com quem passou 9 anos. O divórcio foi para ele um processo muito amargo. Toda vez que estavam perto de um acordo, Michelle pedia algo a mais. Inclusive a custódia do filho de 9 anos. Mas após 5 longos anos, Michelle e John chegaram a um acordo. John tinha chegado ao fim desse túnel que estava atravessando. Mas John nunca chegou a assinar os papéis. Acho que ninguém em Blairsville fazia a menor ideia que poderia não ser aleatório. Não há razão para John Yelenick ser morto. Jennifer Mill cobriu a história sensacional para o noticiário local. Nós começamos a ver que os vizinhos passaram a trancar suas portas à noite, o que nunca tinham feito antes. Mantinham as luzes acesas e acompanhavam as coisas um pouco mais de perto. Como morávamos logo ao lado da casa do John, meus filhos ficaram aterrorizados. Nós não dormimos acho que por uma semana. Estávamos com tanto medo de ficar em casa. Nos dias seguintes ao assombroso crime, a polícia vasculha a área. Um vizinho conta ter ouvido 2 homens brigando por dinheiro antes de amanhecer. Isso jogou uma nova luz em evidências achadas na cena do crime. Evidências que apontam diretamente aos vizinhos da vítima, os Hughes, a família que disparou a notícia. Perto da mesa de café, nós achamos um cheque. E ele estava assinado pelos Hughes para o Sr. Yelenick. Não queriam que ele descontasse ainda. Então o Sr. Hughes era um suspeito. Ele era, como costumamos chamar, uma pessoa de interesse. A polícia traz os vizinhos da vítima para um interrogatório e questionam sobre o cheque não descontado. Eu ia abrir uma padaria aqui em Blairsville e John tinha me dado $15 mil para me ajudar a abrir a padaria. Mas Melissa diz que ele pediu o dinheiro de volta de repente, dizendo que precisava dele para pagar uns impostos. Então eu fiz um cheque. Eu disse, só tenho 14 mil no momento, mas eu vou conseguir os outros 1.000 nas próximas semanas. A polícia não acredita na história. Nós não só perdemos um amigo querido, como estamos sendo considerados como alguém que poderia ter cometido este crime terrível. Com o marido como primeiro suspeito, Melissa se desespera para provar sua inocência. Um mês após a morte, ela visita 2 irmãs videntes em busca de respostas. Anfitriãs de um chá mediúnico regular, Suzanne e Jean Vincent dizem ser guiadas pelos espíritos dos mortos. Minhas visões vêm a mim através de muitas maneiras diferentes. Eu começo vendo flashes de luz e começo a ver cenários e imagens. Eu posso ouvir ou experimentar coisas que sejam muito simbólicas sobre o que alguém quer dizer ou o que alguma situação quer dizer. Eu também tenho um guia espiritual que me acompanha durante uma sessão mediúnica. Eu vejo uma imagem dele que parece emergir quase como um negativo. E ele me dá umas imagens e visões das pessoas com quem estamos tentando nos comunicar do outro lado. Melissa não contou nada às irmãs sobre o assassinato. A primeira coisa que meu guia me disse foi que havia muito sofrimento cobrindo aquela moça. E eu falei, minha nossa, meus garotos acharam um corpo? E ela disse, sim, acharam. A energia em volta dela dizia que poderiam estar suspeitando que seu marido tinha cometido este crime e matado seu vizinho. Eu fiquei maravilhada porque elas conseguiram ver o que estava acontecendo com a nossa família.
As videntes viram o assassinato de John Yelenick, mas conseguiriam encontrar o assassino? A Melissa perguntou casualmente quem você acha que matou meu vizinho. Então, imediatamente, o guia espiritual simplesmente gritou execução da lei. Quando o dentista de 39 anos, John Yelenick, foi encontrado morto, seus vizinhos tornaram-se suspeitos. Desesperados, eles procuram duas irmãs clarividentes, que dizem que o verdadeiro assassino trabalha na execução da lei. Eu liguei para Suzanne e Jean e perguntei se poderiam vir a Blairsville para fazerem uma leitura na casa do John. Elas concordam. 3 meses após o assassinato, elas visitam a cena do crime. Enquanto ia para o jardim, eu fui tendo uma sensação forte de que a pessoa que tinha feito aquilo com John tinha estacionado nos fundos. Tive a visão de um carro utilitário marrom avermelhado rondando a casa do John. Na esperança de que as videntes pudessem ajudar a solucionar o caso, a família de John deu permissão ao grupo para entrarem em sua casa. Ela já não era uma área restrita e o interior havia mudado pouco desde a morte. Sangue, ainda que desbotado, ainda era visível. Eu fui imediatamente puxada para a sala de jantar. E eu olhei direto para baixo e disse: o que quer que tenha acontecido foi bem aqui. A energia era muito pesada e densa. Vi feridas e cortes. Eu vi o pescoço dele cortado e então uma linha reta. E eu também senti muito sangue formando poças em volta dos meus pés. Então, Jean alega ter visto o assassino. O espírito do John me levou a uma pegada. E assim que coloquei minha mão sobre ela, comecei a ver uma pessoa ruiva. Alguém com olhos claros, pele clara, sardas. E tive a visão de um distintivo. E, de repente, o guia espiritual gritou execução da lei. O John disse: ele me matou. Melissa ficou chocada. Eu sabia, no meu coração, que eu achava que tinha cometido o crime. E o quanto aquilo parecia essa pessoa. E os detalhes foram impressionantes. Aquela pessoa era Kevin Foley. Ele namorava a ex-mulher de John Yelenick havia 2 anos. Ele é ruivo e dirige um utilitário. E ele é um policial. Ele já era uma pessoa de interesse, porque era namorado da ex-mulher de John Yelenick. Mas o fato de ser um policial tornou difícil acreditar que pudesse fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, me fez pensar que não faria sujeira. E que então não deixaria pegadas. Mas quando recebi as informações das videntes, resolvemos dar mais atenção a isso. A polícia descobre que havia desavenças entre John Yelenick e Kevin Foley. John Yelenick tinha frequentes discussões com a ex-mulher, Michelle. Então, John Yelenick e Kevin brigavam até o ponto em que a polícia era chamada. O problema é, Foley é um oficial. Eles têm que ser cuidadosos. E estão de mãos atadas enquanto esperam resultados dos exames de DNA. Estava demorando demais. Era torturante, não só para o público, mas também para nós. Enquanto isso, a análise da pegada com sangue eliminou um suspeito. Tom Hughes calça sapatos 3 números maiores que os do assassino. Foi um alívio saber que o Tom já não era mais um suspeito naquele ponto. Com a família fora de suspeita, Melissa quer que a polícia fale com as videntes. Eu era bem cética quanto a videntes. Mas eu disse que iria. Eu disse que iria até lá e manteria na mente que talvez aquilo pudesse funcionar. Talvez ajudasse. 4 meses após a morte de John Yelenick, as irmãs Vincent se encontram com a polícia de Blairsville, na casa do dentista assassinado. Elas me deram informações sobre um carro utilitário avermelhado. Eu não pude crer. Kevin Foley dirige um veículo utilitário marrom.
Enquanto íamos para a cozinha, o espírito do John gritou e disse: prestem atenção às pegadas. Elas me pareciam de um tênis caro de corrida e também dava para saber o tamanho, era talvez 42. Não tinha como elas saberem isso, não tinha. Mesmo se tivessem uma fita métrica, não dava para saber, já estava desbotada. As videntes fazem uma previsão. O assassino deixou, sim, evidências na cena do crime. Evidências que podem significar sua condenação. John Yelenick tem o DNA do assassino debaixo de suas unhas. E nós dissemos à polícia, vocês têm que ir por aí. O tão esperado exame de DNA seria a chave para o caso? Então, uma revelação final desconcertante. Sobre as pegadas, eu tive uma visão com patentes. Quem quer que tenha essas patentes ajudou a matar o John Yelenick. E essa pessoa tem uma história militar. As videntes deram à polícia mais coisas para investigar. Mas será que estas pistas levariam a polícia até as evidências que precisam para prenderem um de seus... 4 meses já se passaram desde a morte do dentista John Yelenick. Investigadores suspeitam que o policial seja o assassino. Essa suspeita é confirmada por 2 irmãs videntes que oferecem mais pistas. Elas deram mais pistas para a gente trabalhar. As patentes, o exército, o veículo, as pegadas. As videntes dizem que sua visão sobre patentes significam que o assassino tem conexão com o exército. Eu estava meio cética quanto a isso. Eu pensava, muito bem, elas acertaram o carro, acertaram que era policial, ok. Mas ele não era militar, não tinha patentes. Nós fomos mais a fundo e, de fato, ele tinha uma história no exército. A polícia concentra sua investigação no policial e fazem uma descoberta incriminadora. Achamos registros em vídeo de postos de gasolina locais por onde Kevin Foley passou. Ele não precisava passar por Blairsville para ir para casa, mas passou. Kevin Foley tinha os meios, tinha o motivo. E agora está claro que teve a oportunidade. Mas a polícia ainda não tem provas suficientes para efetuar a prisão. Foley não se pronuncia. Ele contrata um advogado. Não conseguimos chegar ao policial Kevin Foley. Ele não cooperava com a gente. Então requisitamos que o procurador-geral aderisse e nos ajudasse a investigar o crime. Um departamento local de polícia, como o departamento de Blairsville, não tem recursos ou poder para investigar uma morte por meses ou anos sem fim. Ficou bem aparente que eles precisariam de ajuda. O problema era, eles deveriam chamar a polícia estadual, considerando que seu maior suspeito é um oficial da polícia estadual. Foi por isso que tanto a polícia estadual quanto a polícia de Blairsville concordaram que uma agência independente deveria cuidar da investigação, daí o procurador-geral. Este era um caso circunstancial. Não era um caso com confissão ou testemunho ocular. Teve que ser construído peça a peça. O procurador-geral adjunto, Anthony Krastek, traz a energia necessária ao caso. As evidências principais do caso eram, com certeza, as pegadas. Eram pegadas feitas por um ASIC Gel Creed ou Gel Creed Plus. Tamanho entre 42 e 43. Apenas 25 mil pares foram vendidos na América. Krastek descobre que Kevin Foley tem um par. Aquela empresa tinha um desconto para oficiais. Kevin Foley era um de seus melhores clientes. Comprava várias coisas deles, inclusive os tênis de mesmo tamanho e modelo que poderiam ter feito aquelas impressões. Embora se acumulassem as evidências que apontavam para Kevin Foley, não havia nada que o inseria na cena do crime. Mas aí... O resultado de DNA chegou e mostrou que pareava com Kevin Foley. O DNA de Kevin Foley ficou contido debaixo das unhas da vítima. Exatamente como as videntes previram. 17 meses após a morte do dentista de Blairsville, a polícia finalmente prende o oficial Kevin Foley.
Houve um choque por toda a comunidade. Meia comunidade não quis crer, não pôde acreditar que um policial poderia cometer um homicídio. A outra metade não tinha dúvida. Foi ele. Foi 1 ano e meio de investigações. Claro que não ia ser simples, não seria uma condenação simples. A audiência preliminar, onde a polícia teve que apresentar as evidências contra o suspeito, demorou horas. Sequer sabíamos que chegaria tão longe. Pensamos até que o juiz poderia jogar tudo fora, lá mesmo. Não jogou. No julgamento, os procuradores argumentaram que Kevin tinha um pleno motivo. Os jurados souberam que o divórcio do Dr. Jelinek estava a um dia de ser finalizado. Se isso acontecesse, a namorada de Foley, ex-mulher de Jelinek, perderia os $2.500 por mês de pensão. E Foley tinha outro motivo. Ele achava que John Jelinek era um homem mau, um molestador de crianças. Durante o amargo divórcio de Jelinek, sua mulher perturbada fez acusações. Até mesmo levou John à justiça. Embora tenha sido absolvido em todas as acusações, Foley nunca deixou de acreditar que John era um monstro. Kevin Foley não mantinha segredos quanto às desavenças com John Jelinek. Simplesmente dizia que John Jelinek era mau, deveria morrer, até pediu para um policial ajudar a matá-lo. A Procuradoria dá ao júri uma imagem clara dos eventos de 13 de abril. Por volta de 1 da manhã, Foley chegou na casa de Jelinek e entrou pela porta dos fundos. O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui resolver. Sai da minha casa! Sai da minha casa agora! Foley atacou Jelinek, cortando seu rosto e seu peito. Ele bateu a cabeça de Jelinek contra a janela da porta da frente. E quase o decapitou com isso. Os patologistas declararam que levou 19 minutos até que John Jelinek morresse. Durante os 8 dias de julgamento, Foley se declarou inocente. Mas em 18 de março de 2009, foi culpado pelo assassinato em 1º grau de John Jelinek. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito a condicional. Está apelando da decisão. Ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo. E ele teve uma morte horrível. E hoje é a noite dele. Te amamos, John. Sentimos muito. Nunca te esqueceremos. Para a amiga e vizinha de John, a condenação de Foley foi o fim de um pesadelo. Ela dá crédito às irmãs Vincent por sua parte na resolução do caso. Acho que as irmãs videntes foram muito úteis no caso. Eu senti que era, assim, incrível as informações que conseguiram. O que nós queríamos desde o começo era ter a certeza que encontramos quem fez isso com nosso amigo e fazer com que a justiça valesse.